Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Então, pessoal, na nossa primeira aula, a gente começou a falar sobre o movimento, né? Então, tirei algumas partes aqui do nosso material, né? Material que a gente trabalha da iônica, certo? Tá aqui, certo? E aí, a gente começou a falar sobre o movimento, né? Então, algumas partes aqui que eu acho bem interessante para a gente comentar é o seguinte, né? Ele diz que em nosso cotidiano nós observamos diversos tipos de movimento. E muitas vezes o identificamos e analisamos de forma intuitiva. E aqui ele fala, né? Observe a fotografia a seguir. Bom, essa fotografia a gente viu em sala, a gente discutimos, né? As perguntas estão aqui embaixo. Ó. Com base na imagem, podemos concluir que a motocicleta está em movimento em relação ao solo, tá? Então, a gente falou, né, sobre a questão do referencial. E o que é referencial? Referencial é uma palavra técnica que a gente utiliza, né? Para dizer o ponto de vista, certo? Então, deixa eu selecionar aqui a minha caneta e deixa eu pegar aqui a cor azul, que fica melhor, certo? Então, o nosso solo aqui, ó, o solo é o nosso referencial, certo? Então, o solo é o nosso referencial. Então, do ponto de vista do solo, tá? A motocicleta ela está em movimento, beleza? Do ponto de vista do solo. Lembrando, referencial é o que? É o nosso ponto, deixa eu colocar aqui em vermelho. O referencial é o nosso ponto de vista, ok? Pronto, lembre-se disso, tá? Fixa isso na cabeça. A outra conclusão é o seguinte, então essa é a primeira conclusão, né? Ó, tá aqui, ó. A motocicleta está em movimento em relação ao solo. Aí ele diz o seguinte, ó, o motociclista também está em movimento em relação ao solo, certo? Né? O motociclista está em cima da moto e ele está em movimento, certo? Em relação também ao solo. Aí vem aqui as perguntinhas, eu acabei deixando trocado aqui, tá? Coloquei 2 e 1, mas enfim, esse aqui era para ser o primeiro, né? Vamos começar com esse primeiro aqui, tá? Só foi a ordem aqui trocada. Aí diz o seguinte, ó, se tomarmos a motocicleta como referência, então agora a motocicleta vai ser quem? A minha referência, ou seja, o meu ponto de vista, ok? O ponto de vista agora, a minha referência é a motocicleta. O motociclista está em movimento ou em repouso em relação a ela? Então, agora a gente tem que ver que é diferente desse outro aqui que a gente estava analisando. A gente estava analisando aqui tanto o motociclista como a motocicleta em relação ao solo. Porém, agora mudou. Agora nós estamos pegando a motocicleta. Se nós tomarmos a motocicleta como referência, o motociclista está em movimento ou ele está em repouso em relação a ela? Bom, ele está em repouso, certo? O motociclista em relação à moto, né? A motocicleta está em repouso. E a segunda questão é o seguinte, ó, se tomarmos o Sol como referencial, o motociclista e a motocicleta estão em movimento ou eles estão em repouso? Bom, o que a gente sabe? Que a Terra está girando em torno do Sol. Agora, ele está dizendo aqui ó, que o Sol é o que? É o meu referencial. Ou seja, o Sol agora é o meu ponto de vista, ok? Se o Sol é o meu ponto de vista e a Terra está girando em torno do Sol, isso significa que tanto o motociclista como a motocicleta estão em movimento, tá? Então a resposta aqui, ó, eles estão em movimento, não repouso, tá? Eles estão em movimento, beleza? Tá, então isso foi a primeira coisa que a gente abordou na nossa primeira aula. E aí, né, a gente começou a falar, né, estudando o movimento, a nossa primeira parte, a primeira coisa que vai ser abordado é a questão da variação do espaço, certo? Aí diz o seguinte, ó, para facilitar o estudo do movimento, precisamos conhecer alguns conceitos, tá, e grandezas físicas relacionadas a ela.
tá? Então a gente precisa aprender alguns conceitos, é a primeira coisa, tá? E as grandezas físicas aqui relacionadas a ela, tá? Lembrando que grandezas físicas é tudo aquilo que a gente pode medir, tá? Então, por exemplo, o espaço é uma grandeza física. Por quê? Porque a gente pode medir, certo? O espaço. A unidade de medida que a gente vai utilizar aqui no sistema internacional é o metro, mas existem várias unidades de medida, né? A gente tem um quilômetro, além do metro, enfim, tá? E aí é o seguinte, ó. Para isso, vamos analisar a caminhada de Giovana de sua casa até a escola, tá? Então aqui, ó, na letra A, a gente tem a casa de Giovana e aqui, ó, letrinha B, a gente tem a escola, ok? E aí a gente observa que aqui na nossa imagem, a gente tem que a distância de A até B é de quantos metros? 300 metros, certo? E aqui, gente, vem a nossa primeira formulazinha que a gente precisa lembrar, certo? Que é essa aqui, o nosso ΔS, certo? Onde a gente tem aqui SF menos SI, certo? Eu falei para vocês na aula que toda vez que vocês verem esse triângulozinho aqui, o nosso delta representa o quê? Isso aqui representa variação, certo? E o nosso Szinho aqui representa o quê? Espaço, beleza? Tá, então aqui, ó, o ΔS é o deslocamento do corpo, certo? No nosso caso aqui é a Giovana, né? Mas poderia ser um carro, poderia ser uma moto, enfim. Poderia ser um avião. Qual é o deslocamento de um avião, certo? Enfim, por isso aqui que no nosso livro ele coloca sobre o deslocamento de um corpo. Bom, o SI representa o quê? A posição inicial do corpo, certo? Então, Giovana aqui, ela vai sair da casa dela, a letrinha A aqui vai representar o quê? A posição inicial, o meu SI, tá? E o SF aqui, ó, que é a posição final, vai ser no caso aqui a letrinha B, certo? Que é onde a gente quer saber, né? Que é a posição da escola, ok? Show de bola. Então aí ele diz o seguinte, ó, terceira pergunta que é feita lá no nosso livro, no nosso material. Utilizando a equação do deslocamento, preste atenção no enunciado, ó. Equação do deslocamento. Quem é a equação do deslocamento? Essa é a nossa equação aqui, ó, o nosso ΔS, certo? Aí ele diz, ó, na situação anterior, qual foi o valor do deslocamento? Eu quero saber o valor do deslocamento em metros. Preste atenção nisso aqui também, tá? Em metros. É a unidade de medida que eu vou utilizar. Não é quilômetro, não é centímetros, é metro. Realizado por Giovana. Gente, muito simples, né? Tá tudo tranquilo por enquanto, né? Mas depois a gente vai procurar problemas que sejam mais sofisticados, vamos dizer assim, certo? Então, qual vai ser o deslocamento dela? Bom, deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? Vou usar a formulazinha. Fórmula, a equação do deslocamento. Certo? Qual é a equação? É essa aqui, ó. O ΔS é igual, aí presta atenção nisso aqui, ó. Posição final, que é o SF, menos posição o quê? Inicial, beleza? Se você colocar posição inicial menos posição final, as contas vão dar errada, tá? E aí o que vai ficar? O ΔS vai ser igual a posição final. Qual é a posição final? É aqui a letrinha B, certo? Bom, como ele disse aqui, ó, que a distância é de 300 metros de A a B, isso significa que a nossa posição inicial aqui, ó, vai ser o zero, tá? Zero o quê? 0 metros, certo? 0 metros. Já que aqui, ó, na nossa imagem a gente tem 300 metros. E a posição final aqui, ó, vai ser o nosso 300 metros. E aí agora é só substituir aonde? Na minha formulazinha aqui, né? Só vou substituir aqui, ó, na minha fórmula. Então, ó, o meu SF aqui, ó, vai ser quem? É a posição final, que é 300. Teve gente que perguntou na aula, professor, eu posso só deixar a unidade de medida no final? Posso ir fazendo a conta sem colocar aqui o Mzinho? Pode, tá? Agora, você não pode esquecer de colocar a unidade de medida no final. Porque se você esquecer, eu considero errado, certo? Ó, aí como a gente está nesse processo de aprendizagem, é importante a gente sempre ir colocando a unidade de medida para a gente no final não esquecer, tá? Então como a gente tem aqui, ó, 300 m, que é metros, certo? Menos, o menos aqui da nossa formulazinha, a posição inicial que é quem? 0 metros.
Então, ΔS vai ser igual a quem, gente? 300 metros menos 0 metros. Isso aqui é igual a 300 metros. Então, esse foi o deslocamento de quem? De Giovana, certo? Tudo tranquilo por enquanto, né? Por enquanto. Vamos passar aqui para a próxima página, onde tinha uma quarta perguntazinha lá, que eu acredito que essa quarta a gente não abordou na aula, certo? Que diz o seguinte: qual seria o deslocamento de Giovana em metros se a escola se localizasse a 2,5 quilômetros de sua casa? E aí, agora, como é que a gente faz isso aqui? Então, a primeira coisa que ele está pedindo é o quê? Qual seria o deslocamento? Então, como ele quer deslocamento, eu vou usar a equação de quem? A equação do deslocamento, que é o meu ΔS. E aí, ΔS é quem? Posição final menos posição inicial, certo? Beleza. A primeira coisa que eu vou anotar aqui para o meu problema. Aí ele fala o seguinte, ó, qual seria o deslocamento de Giovana? Ele quer em quê? Em metros, certo? Então, primeiro ponto aqui tá abordado, que é a minha equação. Segunda coisa, a unidade é em metros, tá? Pronto. Segunda coisa que você tem que ter em mente. E aí ele disse aqui, ó, se a escola se localizasse a, o quê? A 2,5 quilômetros da sua casa, certo? Então, no exemplo anterior, a gente considerou a posição final, a posição onde está a escola, né? Beleza, então significa que o nosso SF aqui, gente, vai valer quanto? 2,5 quilômetros, km, certo? Mas aí o problema pede que ele quer saber em metros, ele não quer saber em km. E aí, como é que eu vou fazer isso, certo? E aí, a gente tem que se atentar a isso aqui que a gente tem no nosso material aqui, ó, tá? Eu até coloquei aqui para vocês lembrarem. Ó, um metro equivale a quanto? 100 centímetros, certo? E 1000 metros equivale ao quê? A 1 quilômetro. Opa! No nosso problema aqui a gente tem 2,5 quilômetros. E aí eu vou fazer aqui, é bem tranquilo isso da gente visualizar, mas em outros problemas não vai ser. Então eu gosto de ir fazendo o passo a passo aqui, certo? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, tá? Nessa nossa transformação. Então a gente tem aqui, ó, 1000 metros, vou colocar aqui, ó, 1000 metros equivale ao quê? Equivale a 1 quilômetro, certo? E aqui no nosso problema ele disse o quê? Que a gente tem 2,5 quilômetros, certo? Então eu tenho aqui, ó, 2,5 quilômetros. E isso aqui equivale a quem? Isso aqui equivale a x, certo? Bom, o que a gente vai fazer, ó? Eu expliquei na aula isso, né? Eu posso cortar esse, ó, km com esse km aqui, tá? Como eu quero o resultado em metros, ó, tá aqui o meu metro, tá? Então eu vou multiplicar aqui, ó, cruzado. Então 2,5 vezes 1000, 2,5 vezes 1000, e x vezes 1 é x, beleza? Pronto. E aí, como é que eu faço essa multiplicação aqui para que eu possa tirar a minha vírgulazinha, né? Então, a gente tem 2,5 vezes 1000, né? Então, se eu pegar 2,5 e multiplicar por 10, vai dar 25. Se eu multiplicar por 10, vai dar 250. E se eu multiplicar por 10, vai dar o quê? 2.500 metros, certo? E aí a gente tem que 10... Vamos lá, deixa eu fazer aqui para vocês verem, né? Se eu pegar 2,5 e multiplicar por 10, vai dar 25. E aí se eu pegar 25 e multiplicar por 10, vai dar 250. E se eu pegar 250 e multiplicar por 10, vai dar o quê? 2.500 metros. E aqui a gente tem que 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10, isso aqui dá quanto? Dá 1000. Que é a minha multiplicação aqui, 2,5 por 1000. Então, meu x vai dar quanto? 2.500 metros. Certo? Beleza. Então, aqui eu transformei, preste atenção. Eu transformei 2,5, ó. Então, veja só, eu tinha aqui, ó, SF, que é 2,5 km, certo? E eu transformei agora em quê? Em metros. 2,5 km equivale ao quê? A 2.500 metros. Que é a minha o quê? Posição final, certo?
eu ainda estou falando da minha posição. Esse aqui é o meu... Isso aqui é a minha posição final, que é o meu SF, certo? Pronto, então 2,5 quilômetros é a mesma coisa de 2,5 metros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha formulazinha aqui, ó, para me calcular quem? O deslocamento, certo? Deslocamento. Beleza? Então, pessoal, acabou dando um probleminha aqui na gravação, mas o que eu estava falando, né, que a gente agora ia substituir esse valor na nossa formulazinha do deslocamento, né? E aí eu já fiz aqui, eu achava que estava gravando a tela, mas não estava. Mas aí eu já vou explicar aqui o que eu fiz para vocês. Então, ó, só coloquei aqui a nossa formulazinha do deslocamento, certo? Deixa eu pegar aqui uma cor verde, fica melhor. Então tá aqui a formulazinha do nosso deslocamento, certo? Então o que eu substituí? A posição final, que é o dos 2.500 metros, menos a posição inicial aqui, que é 0, tá? Subtraindo isso aqui, é fácil, óbvio, a gente percebe, né? Que o deslocamento de Giovana agora foi de 2.500 metros, tá? O problema pedia aqui em metros, certo? Era isso que o problema pedia. E se a escola se localizasse a 2,5 quilômetros. Então a gente fez essa transformação aí, de quilômetros para metros, beleza? Bom, e aí até agora vocês podem estar pensando, né? O professor tá tranquilo, né? Beleza, tá tranquilo. E eu espero que continue assim. Mas na verdade as coisas vão... Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre variação do tempo, depois a gente vai entrar sobre velocidade, onde a gente vai trabalhar já com divisão. E aí é importante a gente ter esse conhecimento assim, né? Que a gente acha que é tranquilo, mas essas equações bem encaixadas na nossa mente, tá? Para que tudo venha ocorrer certinho. E aqui, ó, eu já fiz aqui, mas acabou não filmando a tela. Eu já tinha sugerido aqui, beleza, tá tranquilo, porque a gente está considerando a posição inicial, aqui no nosso exemplo do livro de Giovana, como zero, né? Ó. Esse exemplo aqui coloca como zero, e o exemplo do livro, né? Mas se, por exemplo, a posição dela inicial fosse 18 metros, então, vamos lá, a casa dela lá a gente viu que era a letrinha A, né? E a escola era a letrinha B. E aí, se a posição inicial dela fosse 18 metros, e aí a escola ficasse numa posição de 300 metros, né? Mantendo lá a posição da escola. E aí, qual vai ser a variação, deslocamento, tá? Qual vai ser o deslocamento, ΔS de Giovana? Bom, aí eu tenho que pegar a minha formulazinha aqui, né? A posição final, que está aqui em cima, né? Que eu coloquei aqui, ó. Posição final menos a posição inicial. E aí, ó, eu coloquei aqui, certo? Tá aqui o ΔS, ó. Posição final é quanto? 300 metros menos a posição inicial, que é 18 metros. Tá? E aí, quando a gente faz essa subtração aqui, a gente tem o quê? 282 metros. Beleza? Então, veja que a gente já tem uma mudançazinha aqui, né? Do deslocamento. Certo? Porque eu considerei a posição inicial dela como 18 metros. Ok? Show de bola. Aqui, gente, eu também fiz questão, além do material que a gente tem lá no livro, eu peguei uma imagem da internet aqui, ó, tá essa imagem aqui, ó, medidas de comprimento, tá? Tem coisas aqui que vocês vão ver com mais detalhes no ensino médio, então não vai ter coisas, né, essas transformações aqui de unidades e medidas, nem todas vão ser abordadas no ensino fundamental, tá? Mas eu já acho importante apresentar para vocês, certo? As transformações aqui, as unidades de medidas que são mais utilizadas nos nossos problemas. Então, ó, a gente tem aqui o quilômetro, certo? A gente tem aqui o hectômetro, a gente tem o decâmetro, a gente tem o metro, a gente tem o decímetro, a gente tem o centímetro e a gente tem o milímetro, certo? E aí como é que a gente faz as transformações? Então, por exemplo, né, se eu estou aqui de quilômetro e eu quero ir para hectômetro, então o que eu faço? Então eu multiplico por 10, certo? Se eu estou aqui do hectômetro e eu quero ir para o decâmetro, o que eu faço? Multiplico por 10, certo? Aí, ó, observe o seguinte, se eu quiser ir de quilômetro e ir já direto para o decâmetro, eu já tenho que multiplicar por 100, porque 10 vezes 10 é 100, certo? E se eu quero ir do decâmetro e ir para metro, eu multiplico por mais 10 aqui, certo? Isso significa, que foi o que a gente fez aqui no nosso problema, que se eu quero ir de quilômetro para metro direto, eu vou multiplicar por quanto? Por 1000. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, certo? Bom, se eu quiser ir de metro para decímetro, eu multiplico por quem? Por 10. Se eu quiser de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. E se eu quiser ir de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10 aqui, certo? Então você segue essa ordem aqui, ó. Aí ele até colocou um texto aqui, né? Ficou pequenininho, mas
eu acho que dá para vocês também entenderem o que eu já expliquei, né? Mas eu quero ler aqui, ó. Para converter para uma unidade imediatamente inferior, devemos multiplicar por 10. Para converter para uma unidade imediatamente superior, devemos dividir por 10. Né? Para converter para uma outra unidade qualquer, aplica-se sucessivas vezes uma das regras anteriores. Tá? Mas essas aqui são as que são mais abordadas. E aí, por exemplo, agora a gente viu aqui, né? A gente saiu de quilômetro para hectômetro, enfim. E agora se a gente fizer o caminho inverso, tá? Se eu quiser ir de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro e assim sucessivamente, aí eu vou dividir por 10, tá? Tá aqui, ó, divisões por 10. Ok, gente? Bom, mas se preocupe mais com isso aqui que está no livro. É porque eu quis trazer isso como extra para vocês, tá? O que a gente tem no livro é esse daqui. Então se preocupe com isso aqui, ó, que vocês têm no livro, certo? É com isso aqui que eu quero que vocês se preocupem, beleza? Mas eu queria também apresentar essas outras coisas aqui para ampliar o conhecimento a vocês, beleza? Então é isso, fiquem ligados, eu vou depois gravar aqui um vídeo falando sobre a variação do tempo, depois a gente vai entrar sobre velocidade enfim, eu quero que vocês aprendam direitinho esse conteúdo para que vocês possam ir bem nas avaliações, beleza? Valeu e até a próxima!